a chamada Semana Santa desse ano, minha família acabou decidindo ir para uma cidade aqui próxima, não tão próxima assim, né? Uns 3, 4 horas de viagem, mas não é tão longe também. Muito próximo no sentido em que o que você vê lá parece que você só vai ver em um lugar muito distante. Mas nós decidimos ir para Garanhuns, cidade aqui no interior de Pernambuco, não muito grande, mas de um clima extremamente agradável e de lugares muito interessantes para serem visitados. E um desses lugares, o que mais me chamou a atenção, foi uma vinícola. É impressionante, né? Como é que em Pernambuco, encostado à Paraíba, você tem a oportunidade de visitar uma vinícola num lugar belíssimo, tudo verde, tudo próspero, um lugar muito bem irrigado, por sinal, e um parreiral enorme, cheio de videiras. Um lugar que vale a pena você programar com sua família para ir visitar. A própria plantação é muito bonita, mas é um espetáculo que eles estão construindo ali em termos de estrutura para o visitante. Você tem um local de apoio, você tem guia turístico e você tem pessoas para explicar exatamente como funciona o trabalho com a videira, que é uma planta extremamente complexa de ser trabalhada. Não é todo mundo que consegue ter uma videira e dar a atenção que a videira precisa para que ela dê os frutos que se esperam. E o produto, né, daquele trabalho, que é o suco e o vinho, dependem muito desse cuidado. Para vocês terem uma noção, existe uma determinada época do dia, tempo do dia lá, em que eles ligam umas caixas de som espalhadas pelo parreiral, e essas caixas de som reproduzem música clássica. Segundo eles, né, existem estudos que aquilo ajuda na produção de uvas melhores. Então, o lugar, a altitude, o tipo de água, o gotejamento da água na hora certa, na quantidade adequada. Então, tudo é pensado naquele parreiral para que a uva seja mais doce e que a produção seja cada vez maior. Inclusive, essa informação foi algo que me chamou muita atenção. Eles têm poucos anos de colheita. Se eu não me engano, a terceira ou quarta colheita eles estão ainda. E na nossa mente, talvez, na nossa cabeça, fosse mais lógico a videira nova produzir mais. Mas é o contrário. Quanto mais tempo aquela videira vai passando, ela vai sendo trabalhada, mais ela produz. Ou seja, uma videira mais velha produz mais do que uma videira nova. Mas é uma planta cheia de cuidados. E não é à toa que é exatamente a partir desta planta que o nosso Senhor Jesus Cristo usa como imagem para nos relacionar a Ele próprio. Para falar do relacionamento que Ele, o nosso Redentor, tem com o seu povo. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador e vocês são os ramos. Então, observe que, para que isso seja verdade, nós temos, em primeiro lugar, mais um eu sou em João. Veja na sua Bíblia que o texto começa com eu sou. O eu sou aqui não é simplesmente a definição de quem ele é no sentido geral, como nós dizemos, eu sou fulano de tal. Mas é mais uma vez que ele diz, eu sou o Senhor. Eu sou aquele que foi, desde o Antigo Testamento, anunciado que viria para resgatar o seu povo. Mas aqui ele se compara, o eu sou, Deus Todo-Poderoso, que se revelou na sarça ao próprio Moisés, agora se compara a uma videira. Porque Cristo, nosso Senhor, ele é humilde, e apesar de ser todo glorioso, ele usa de todos os artifícios linguísticos para que eu e você possamos entender melhor quem ele é. Então, se for necessário se comparar a um humilde videira, ele o irá fazer. E ele faz isso, irmãos, porque na imagem desde o Antigo Testamento, a imagem bíblica da videira é muito forte.
Israel já foi tratado como uma videira. Nós não fazemos parte da videira, nós fomos enxertados, porque aquela videira brava, ela rejeitou o Senhor, e aí nós, os gentios que estávamos fora da aliança do Senhor, fomos enxertados naquela videira, e agora passamos a fazer parte da família de Deus, enquanto aqueles que eram a videira natural deixaram o Senhor. Ele diz agora, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira que não mente. Os irmãos devem lembrar nas palavras do profeta Abacuque, ele fala, né, ainda que o fruto da oliveira minta. Ora, mas a oliveira não fala, porque ela mente. Porque há uma forma de se descrever a uma oliveira que não dá frutos. É uma oliveira que até parece frondosa, até tem folhas, mas você chega perto dela e não tem fruto. Então é uma oliveira mentirosa. Ela parece, mas não tem fruto. Ela parece dar fruto, mas ela não tem fruto. Cristo é a videira verdadeira. Ele não mente. Então, irmãos, aqui fica claro que a videira, que é Cristo e a igreja unidos, essa videira vai dar frutos. Então, se ela vai dar frutos, ele é a videira, ou seja, ele é o tronco, ele é a raiz, ele é a estrutura básica da videira. E nós somos os ramos onde saem os frutos. Se há um ramo que não dá fruto e a videira não mente, então alguma coisa precisa ser feita com este ramo. Observe que ele explica exatamente o que vai ser feito. Toda a vara, que quer dizer ramo, verso 2, toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Perceba que ele está falando, ele está se referindo a um sujeito que não está nessa frase, mas na frase anterior. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim, ou seja, na videira, que não dá fruto, atira. Quem atira não é a videira, quem atira é o lavrador. Portanto, a primeira pessoa da Trindade é quem tira o ramo que não dá fruto. Há toda uma discussão a respeito desse verbo tirar, mas a forma mais lógica e a mais simples deve ser sempre preferida nas nossas interpretações. Até porque ela é seguida, né, nos versos seguintes, por um reforço. Se você observar na sua Bíblia, veja o verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, o ramo, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Ou seja, aquela que foi tirada no verso 2 vai ser guardada, ela não vai ser eliminada imediatamente, mas ela vai ser cortada, retirada, e lá no final, o lavrador vai lançá-la no fogo. Portanto, tirar aqui da videira é certamente arrancá-la daquilo que estava fazendo mal, a videira precisa ser tirada. Existe um lavrador que fez um vídeo sobre tratamento de videira, eu achei fantástico, porque ele usou este texto e ele foi pegando cada ponto do texto e foi aplicando ao que ele faz todo dia com a videira dele. Então ele mostrou lá no vídeo, esse vídeo está disponível no YouTube, você pode inclusive assistir depois. Ele pega os ramos que não dão frutos e ali por volta do início do ano, isso foi nos explicado também na visita ao parreiral da vinícola em Garanhuns, que existem alguns ramos que claramente não vão dar frutos. O lavrador experiente, ele olha e diz, aqui não vai sair nada. Então ele vai com a tesourinha lá e corta os frutos, esses ramos. Porque são ramos que não estão dando sinais nenhum de que os frutos virão. Se você deixa esse ramo lá, um ramo que você sabe que não vai dar fruto, mas ele permanece ligado à videira, o que vai acontecer é que a videira vai ter que fazer tanta força para sustentar aquele ramo, que essa força que ela está utilizando para manter certa vida no ramo, poderia estar sendo lançada para a produção nos ramos frutíferos. Então, um bom lavrador de uma vinha, ele observa no tempo devido os ramos que não vão dar frutos e ele os arranca. Se o Pai é o lavrador, a videira é Cristo e nós somos os ramos, a igreja são os ramos, logo,
o que Cristo está tentando nos ensinar aqui é a respeito de disciplina. Existe a necessidade bíblica de cortar fora os ramos que não dão frutos. Então, existem os que não dão frutos, em seguida ele vai falar sobre os que dão frutos. A pergunta que qualquer crente deve se fazer diante de um texto como esse, a primeira de todas é: quem eu sou? Eu sou, no reino de Deus, o ramo que dá fruto e deve ser cuidado para que dê mais fruto? Ou eu sou o ramo que não dá fruto? Porque, meu irmão, se você não tem dado frutos no reino de Deus, escute o que a palavra de Deus está te dizendo. Ele vai te arrancar da videira. E alguém pode dizer: mas pastor, mas eu já li várias vezes na Escritura, inclusive aqui no Evangelho de João, que aqueles que vêm a mim, que o Pai dá, ele não vai perder nenhum deles. Jesus Cristo fala em João capítulo 17, na oração sacerdotal, que todos os que o Pai deu, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, Judas Iscariotes. Então, como é, pastor? Nós podemos ou não podemos uma hora estar salvos e outra não estar salvos? Veja, o texto não está falando de salvação. O texto está falando sobre participação na igreja. Então, é possível que alguém tenha participação, algum tipo de ligação com uma igreja local, que é a videira, mas essa ligação não seja genuína. É uma mera profissão de fé externa. Você diz a todo mundo que é membro da igreja. Você fala para si mesmo que é membro da igreja de Cristo, mas todos os teus atos demonstram que você não é. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você pode, durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, enganar todo mundo. Enganar os teus filhos, enganar a tua esposa, enganar até os pastores da igreja. Mas a Deus você não engana. Uma hora, o Senhor vai revelar a vida verdadeira que você vive. E Ele vai trazer à tona, como muitas vezes já fez, trazer à tona o pecado daquele que vive uma aparência de cristianismo, mas sem frutos. E nesse momento, o Pai vai arrancá-lo da casa de Deus. Como é que Deus faz isso? Ele não faz diretamente assim. Não é Ele que desce do céu para aplicar a disciplina. Mas na carta aos Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ensina que o Senhor deu à igreja pastores e mestres. E estes pastores e mestres têm a obrigação de, como pais, disciplinar aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Então, Deus deu autoridade aos presbíteros da igreja para cuidar, né, no que diz respeito a esta pequena vinha, para que ela seja cada dia mais limpa. Por isso, nós não devemos nos surpreender, apesar de ser muito triste, não devemos nos surpreender com um dia em que uma disciplina pública é realizada. É triste, irmãos, mas é tão triste quanto você, como pai e mãe, sentem tristeza em disciplinar os seus filhos. A disciplina é um benefício do pacto. Porque, veja só, em que contexto Jesus está dizendo isso? É preciso lembrar. Ele está falando isso, irmãos, no momento em que a ceia foi instituída. Nós estamos aqui nos últimos momentos de Cristo antes da morte. Ele está pregando a respeito da sua ida para os seus discípulos. No meio da ceia, um dos discípulos se levanta e sai para traí-lo, Judas Iscariotes. E Jesus, no meio dessa imensidão de informações que está se passando diante dos olhos dos seus discípulos, ele tenta confortá-los. E ele diz: eu vou, mas eu volto. Ele falou isso no capítulo anterior. Eu vou, mas eu vou deixar o meu espírito. O espírito da verdade, o consolador, vai ficar com vocês.
E agora ele tenta mais uma vez confortar os seus discípulos, dizendo: eu vou, mas eu estou ligado a vocês de uma forma tal que ninguém pode nos soltar, ninguém pode desfazer esta ligadura entre a videira e os seus ramos. E se vocês têm medo dos lobos que podem entrar no vosso meio, veja, o Pai é o lavrador e ele vai limpar a sua videira. Ele já vinha anunciando isso, se você tiver com sua Bíblia aberta, capítulo 13, verso 10. Na cerimônia do lava-pés, voltando um pouco mais, ele diz, verso 5, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Percebe aqui o detalhe da informação de Cristo? Ele se refere aos seus discípulos e diz: Pedro, eu não vou te lavar completamente, porque você já foi lavado na água do batismo. Você já foi justificado. Você já é um homem santo. Não precisa ser lavado novamente. Vós já estáis limpos. Aí ele diz, mas não todos. A quem ele está se referindo? Em seguida, ele vai falar sobre Judas. Então, Judas não estava limpo, mas Judas ainda estava na videira. Porque Judas tinha uma ligação com Cristo muito forte. Ele era discípulo de Cristo, ele era apóstolo, ele era tesoureiro da igreja. Então, existem muitas pessoas que são tesoureiros, oficiais, presbíteros, diáconos, que vivem dentro da igreja, mas não foram limpos. E aí, no capítulo 15, Jesus está dizendo: não tenham medo, porque assim como eu limpei Judas do vosso meio, muitas e tantas vezes forem necessárias, eu retirarei do meio da igreja aqueles que são impuros. Irmãos, quando a disciplina é feita numa igreja fiel, o sentimento do povo de Deus não deve ser de pena. O sentimento do povo de Deus deve ser, em primeiro lugar, de temor, porque as disciplinas em Israel, públicas, elas tinham, em primeiro lugar, este viés para que olhem, vejam e temam. E, em segundo lugar, não pena, mas misericórdia. Você olha para a vida daquela pessoa que está sendo disciplinada e você diz: Deus, em primeiro lugar, tenha misericórdia de mim para que eu nunca caia num pecado escandaloso. E, Senhor, tenha misericórdia dessa alma. Mas nunca, jamais deve ser motivo para que a igreja passe a começar a deliberar sobre o caso. Eu acho que foi muito duro. Eu acho que não deveria ter feito isso. Aí o outro diz: não, eu acho que foi até pouco, deveria ser mais. Quem faz isso não é a igreja, no sentido de todos vão dar a sua opinião. Quem faz é Deus. Por meio de quem? Por meio dos presbíteros. Para que haja ordem na casa de Deus. Só que o fruto de retirar os ramos que não dão frutos da igreja é o benefício da própria igreja. A igreja fica limpa. É óbvio que os irmãos não sabem, nem precisam saber, no tempo em que as coisas estão se dando, mas muitas vezes que tivemos disciplinas aqui, e que pessoas saíram, ou foram, chegaram ao ápice de serem excomungadas, o que é difícil demais acontecer, mas acontece, ou simplesmente abandonaram a fé depois de uma disciplina, a tendência espiritual nunca é para melhor. Nunca. Aqueles que são disciplinados e simplesmente
fogem da disciplina nunca são curados. Imagine você, como pai e mãe. Você tem um filho que comete uma rebeldia dentro da sua casa. E aí você, em amor, porque se tem uma coisa que dói no coração de um pai e de uma mãe, é ter que disciplinar os seus filhos. Fisicamente, eu estou me referindo a isso. Ninguém vai rindo disciplinar um filho. Ninguém vai achando a coisa mais prazerosa no mundo. É pesado. É difícil. E os filhos, se pensam isso hoje, porque são filhos, vão ter esta prova quando passarem a ser pais e mães. Vocês vão ver como é difícil disciplinar um filho. Mas mais difícil ainda é ter que lidar com um filho que não passou por disciplina. Aí é muito pior. A disciplina, como diz a carta aos Hebreus no capítulo 12, na hora que ela está sendo executada, administrada, não é prazerosa para ninguém, nem para o pai e a mãe que executam, nem muito menos para o filho que está apanhando. Só que nós não estamos pensando naquele momento, nós estamos pensando nos frutos. Então, este tirar, muitas vezes pode ser temporário, mas outras vezes pode ser para o resto da vida. São tirados e não voltam mais. Mas é necessário para o bem da videira. Esse é o primeiro grupo. Não dá fruto, é tirado pelo Pai. E o segundo grupo, ainda no mesmo versículo 2, olhe para a sua Bíblia. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, no mesmo vídeo lá do lavrador, ele mostra que ele já tinha feito o corte inicial com os galhos que não dão frutos. E aí, mesmo assim, a videira ficou muito cheia ainda. E nem todos os galhos eles servem para dar frutos. Então ele começa a cortar os galhinhos que têm folhas, que fica muito bonita a videira. Você olha de longe, a videira é muito bonita quando está cheia de folhas. Só que ela muito cheia de folhas atrapalha a entrada do sol. E aí, ao atrapalhar a entrada do sol, né, o sol ele bate na uva e ele tem o poder de adocicar a uva. Né? Um dos processos que acontece dentro do fruto depende do sol, para que ela se torne doce. Então, ela precisa de água, ela precisa de ar e ela precisa de sol. Se tem muita folha em cima, apesar de ser frutífero o ramo, ele não vai dar uma fruta muito boa. Então o lavrador vai lá e corta as folhinhas verdes e viçosas para que o fruto seja ainda mais saboroso. Sabe o que é isso que Cristo está fazendo aqui, por meio que o Pai está fazendo? Ele está nos anunciando que mesmo aqueles crentes que são fiéis, que estão firmes na promessa do Senhor, que estão se dedicando no reino de Deus, que dão frutos genuínos, mesmo estes passam pela tesoura de Deus. Você que tem se esforçado para viver uma vida santa, para cuidar dos seus filhos, para educá-los no caminho do Senhor, para cuidar da sua casa, da sua esposa, do seu trabalho, e fazer tudo de maneira honesta, sabe do que eu estou falando. Que mesmo você tendo todo esse cuidado, não esquecendo de fazer o culto doméstico, sendo fiel nas suas contribuições na igreja, participando dos cultos, tendo uma vida ativa na comunidade dos crentes, todos estes cuidados reunidos, você diz assim, então Deus vai fazer minha vida ser tranquila e calma. E aí, quando você menos espera, o que é que acontece? Vem a tesoura de Deus e você fica sem entender. O que é isso que Deus está fazendo comigo? O que é que Deus está fazendo comigo? Está aqui a resposta. Se você é um crente fiel que dá frutos e mesmo assim tem sofrido, a tesoura de Deus está fazendo a poda para que o fruto seja ainda mais doce. Porque se ele deixar, as folhas vão tomar conta de tudo. E aí, irmãos, dos maiores problemas dos crentes frutíferos, dos ramos frutíferos na casa de Deus, sabe o que é? Soberba.
nós começamos a achar que nós é que realmente merecemos. Veja este pecador miserável, como lá em Lucas é dito pelo fariseu. Este pecador miserável, ele não é como eu. Eu oro em praça pública, eu dou os dízimos de tudo que vem à minha mão, eu não perco um culto. Eu. E isso, irmãos, vai ser cortado pelo Senhor. A soberba, o orgulho e todas as demais mazelas, irmãos, que vão se criando, mesmo na vida de crentes fiéis, vão ser cortados pelo Senhor. Mas não para o teu mal. Vão ser cortados para que os frutos sejam ainda mais saborosos no final. E o texto continua no verso 3, observe. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vai perguntar isso ao ramo que foi cortado. Depois que você corta um ramo da videira, não chega mais o nutriente até ele. Então, o ramo que é cortado, ele cai no chão, ele fica até próximo da videira, mas ele não tem mais ligação com a videira. Não havendo ligação com a videira, não há como ele receber os nutrientes. Não recebendo nutrientes, ele seca e morre. Se os irmãos lembrarem da história de Saul, no momento em que Saul pecou contra o Senhor, o Espírito de Deus o deixou, e imediatamente o espírito imundo tomou conta dele. Os que deixam o Senhor, os que se apartam do Senhor, os que são tirados pelo Senhor da sua videira, eles não ficam inertes, eles não passam a ter uma vida neutra. Os que não estão com Deus estão imediatamente com os inimigos de Deus. Os que não andam com os crentes, andam com os ímpios. Não há neutralidade na nossa vida. E nesse ponto, irmãos, nada você vai poder fazer. Porque ele diz, sem mim, ou seja, sem estar ligado à videira, sem ter conexão com Cristo, e a conexão com Cristo mais visível, a qual ele instituiu, foi a igreja. Está arrolado a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja visível, não é simplesmente um mero documento, irmãos. Eu sei que na nossa época tem sido difícil olhar para a igreja e enxergar essa videira. Mas não é impossível. Porque Deus tem reservado ainda muitos servos fiéis dele, muitas igrejas firmes, em que você percebe que ali está a videira de Deus. E se você desconecta a tua família da videira, a tua casa vai secar. Você não tem pregação da palavra. Ah, pastor, mas eu posso ouvir e posso assistir no YouTube. Eu duvido o YouTube fazer o que um pastor local faz. O pastor local prepara o sermão pensando em vocês. Porque eu visito a casa dos irmãos, eu acompanho a vida de vocês, eu recebo vocês ali no gabinete. Então, eu sei exatamente o que a igreja precisa. E o Espírito Santo de Deus guia o pregador da igreja local para que faça aplicações direcionadas à igreja local. O YouTube não faz isso. Então, o crente de YouTube, o que ele acaba vivendo é uma pseudo-verdade da fé, né? Uma fé pseudo-cristã, mas não verdadeiramente cristã. Porque ele não tem o pastoreio da igreja local. Quer ver outra situação em que você é privado? Como é que você vai tomar a ceia pela internet? E não me venha com aquela história de ceia virtual. Porque há uma ligação dos crentes com a igreja local para que você possa tomar do pão e beber do cálice. Você é admitido na igreja local. Você é jurisdicionado pela igreja local.
você é pastoreado pela igreja local e por isso você recebe o pão e o vinho. E é por isso também que a nossa igreja local não entrega o pão e o vinho a quem não é membro da igreja ou não tem uma carta de recomendação do seu pastor. Porque apesar de reputarmos irmãos como irmãos sérios e irmãos fiéis, não estão sob a nossa jurisdição. Eles não recebem as bênçãos pactuais porque eles não estão pactualmente ligados à igreja local. Acertadamente fazem assim também os assembleanos. Veja que há uma distinção enorme teológica entre a igreja presbiteriana e a igreja Assembleia de Deus. Mas nisto, irmãos, nós somos concordes. O trabalho do pastor na igreja local é o trabalho de pastoreio, aconselhamento, governo e disciplina. Portanto, isso faz parte de um pacote geral, incluindo a ceia. Então, o que fica pela internet não toma ceia. Quem vive de internet não vai ser beneficiado pelos sacramentos. Nunca vai ser batizado, por exemplo. Não vai entrar na igreja visível, porque não faz parte da igreja visível. Não vai tomar o pão e beber o cálice, porque não faz parte da igreja visível. E ele até ouve a pregação, mas não é a pregação que foi pensada para ele. Se você se solta como ramo da videira, você vai secar e vai murchar. Existe uma bênção, irmãos, sem fim em poder participar de uma igreja como a nossa. E não é a única, mas eu só posso falar daquilo que eu conheço. A nossa igreja, irmãos, tem uma vida comunitária estreita. Nós nos conhecemos pelo nome. Nós andamos juntos, nós compartilhamos de alegrias e tristezas. E há 10 anos tem sido assim. Lá atrás, quando eu comecei a plantar essa igreja, diziam que aquele tipo de comunhão só era possível porque eram poucos. Ali era 10, 15 pessoas. Agora, só aqui são mais de 100 pessoas em Campina Grande, mais 100 e poucos em João Pessoa. E a comunhão da igreja permanece exatamente a mesma, guardadas as devidas proporções. Guardadas as devidas proporções. Nós temos exatamente a comunhão que sempre tivemos no Senhor. Como isso é possível, irmãos? Porque há uma ligação entre nós que supera, que suplanta as nossas diferenças. E isso ajuda-nos a termos uma vida piedosa cada vez mais firme. Porque um irmão lembra o outro, foi o que aconteceu, não veio outro para o culto. Foi o que aconteceu, teve um churrasco quarta-feira, não vi você aqui, foi que houve. E isso vai cada vez mais nos entrelaçando. A gente passa a semana inteira falando pelo WhatsApp, os homens conversam no grupo dos homens, as mulheres no grupo das mulheres, a igreja toda no grupo da igreja, e nós vamos cultivando essas coisas. Agora, você em casa sozinho nunca vai ter isso. Se você não estiver ligado à videira, você vai secar e murchar. Existe um movimento no nosso meio hoje, irmãos, porque uma coisa é você, por uma debilidade espiritual, você deixar a igreja por um tempo e reconhecer, não, isso aqui é um erro que eu estou cometendo, eu preciso voltar. Outra coisa é um movimento pensado para isso, chamado movimento dos desigrejados. Pessoas que sistematicamente, de caso pensado, eles vivem fora da igreja e dizem, isso nada tem a ver com a minha vida espiritual. Eles se reúnem em barzinhos, eles se reúnem em festas, eles sentam para conversar sobre as coisas de Deus de maneira completamente despretensiosa. Mas isso não é a videira que Cristo deixou, irmãos. A nossa época, nossa geração, ela é avessa a instituições, avessa a qualquer tipo de liturgia e de reverência. Eu sei disso, irmãos. Nós estamos na época mais irreverente
em que a história humana já se deu. Mas é necessário que em algumas situações a reverência seja sempre tomada. Quando você chega num fórum da cidade, tente entrar lá de bermuda para você ver se você entra. Não entra. Não entra, porque há uma reverência diante de um juiz, que é magistrado civil. Então, se diante de um juiz, que é um magistrado civil, delegado por Deus, como nós entraríamos na presença de Deus de toda forma? Então, a institucionalização da igreja é necessária. Termos presbíteros, diáconos, fórmula para instituição de presbíteros, eleição de presbítero e diácono, né? O governo da disciplina sendo exercido por meio de constituição, tudo isso é necessário, especialmente numa época onde há uma irreverência tal em que nada mais é respeitado. É aí onde a liturgia, os cargos, os ofícios são ainda mais necessários, irmãos. Então, muita gente se encanta com o canto da sereia de dizer, eu vou para a igreja fulano de tal, que lá tudo é muito irreverente. Tudo lá todo mundo é alegre, é animado, não tem muito essa coisa mais rígida. Faz isso na tua casa e espera o que é que vai acontecer. Porque a igreja é a semelhança da nossa casa, irmãos. Faz isso na tua casa. Não impõe autoridade na tua casa. Se você não impor autoridade na tua casa, alguém vai impor. Porque se existe um negócio que não está ausente nas reuniões sociais, se chama autoridade. Todo lugar alguém manda e outro obedece. Você vai escolher se na sua casa é você, sua esposa ou seu filho. E na igreja, nós vamos escolher quem vai governar a igreja. Os ministros que foram eleitos ou o povo? Ou os ricos da igreja? É preciso estar ligado à igreja e estar submetido, submisso à palavra de Deus no que diz respeito às autoridades da igreja do Senhor. Ele continua, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem tenta, quebra a cara. Quantas vezes você já tentou fazer alguma coisa, não orou, não pediu direção a Deus, não consultou a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus? Não é consultar a palavra de Deus como quem consulta um horóscopo. Eu vou abrir aqui para ver o que é que diz. Por isso a importância de ser doutrinado na igreja, para aprender os princípios da palavra, porque quando nós estamos diante de um caso prático, nós podemos olhar para o caso prático, lembrarmos da doutrina e aplicá-lo àquele caso. E então tomaremos a decisão correta. Mas todas as vezes que nós tentamos fazer alguma coisa sem a direção de Deus, quebramos a cara. Porque sem mim nada podeis fazer. A mulher não pode ter filhos sem Deus. Depois que tem filhos, já não pode educá-los sem Deus. A educação dos nossos filhos não pode ter Deus como um fato a ser lembrado vez por outra. A educação dos nossos filhos precisa ser sempre a partir de Deus. O governo da nossa casa a partir de Deus. O governo de um país precisa respeitar as ordens divinas, porque nada se faz sem o Senhor. Você consegue um emprego? Reconheça, foi Deus que me deu. Não é reconhecer de uma oração. É todos os dias, antes de sair de casa, pedir ao Senhor. Se o Senhor não for comigo, nada poderei fazer. É oração de amanhã pela manhã. Senhor, abençoa os meus negócios, porque sem ti nada poderei fazer. Eu vou sair, meus filhos vão ficar. Senhor, abençoa a minha casa, porque sem ti nada eu posso fazer.
Senhor, eu vou precisar viajar e deixar minha esposa. Senhor, abençoa-me na ida e na volta. Guarda a minha esposa e meus filhos, porque sem ti eu nada poderei fazer. Irmãos, isso não é brincadeira. Essa é uma oração que nós devemos fazer repetidas vezes no dia. Lembrar a nós mesmos quem somos. Totalmente dependentes do Senhor. E ele segue dizendo, verso 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Mais uma vez ele volta para os dois grupos. Se vocês não estão em mim, ou seja, se vocês foram cortados, então, o galho que caiu no chão, o ramo que caiu no chão, secou e murchou, ele fica ali por um tempo. Mas o lavrador, depois de determinado tempo no ano, ele passa recolhendo tudo aquilo que ficou no chão. Ele vai limpar o chão do parreiral. Você chega num parreiral de uma vinícola, o chão é bem limpinho. Porque os galhos que ele vai cortando, ele corta todos e depois vem varrendo e juntando. O que é que você faz com o galho seco e murcho? Não serve para nada. Então o lavrador pega aqueles galhos que ele juntou do parreiral inteiro, faz uma montanha de galhos secos, pega o fogo, toca fogo e sai de perto. Essa é a imagem daqueles que já tiveram algum tipo de relacionamento com Cristo, não deram frutos e foram cortados. Eles estão esperando o dia que o Senhor lançará no fogo inextinguível. Aqueles ramos da videira, eles vão ser queimados e uma hora o fogo para. Mas aqueles que se diziam crentes e não eram, porque não deram frutos, eles vão ser lançados num fogo que nunca se extinguirá. Eles vão sofrer no inferno por toda a eternidade, porque eles não serão aniquilados, como muitos querem dizer. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, como diz Apocalipse capítulo 20, o inferno. Então só existem dois caminhos. Se você não dá fruto, você vai ser cortado, retirado da videira, secar, murchar, morrer e depois ser lançado no inferno, que é a segunda morte. Pense bem, irmãos. É isso que vocês querem para a vida de vocês? Porque é inevitável. Se não dá frutos, o lavrador, para cuidar da sua vinha, ele vai te cortar. É isso que você quer? Ser lançado no fogo inextinguível? Mas o bondoso lavrador nos traz a esperança do Evangelho. Nós que fomos enxertados como oliveira, como videira brava. Um ramo que não era natural foi enxertado nessa videira. E se este ramo der fruto, ele diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aí alguém diz, mas então aqui o negócio é muito bom, o que der na minha cabeça. Veja, ele diz, primeira condição, você precisa estar em Cristo, e estando em Cristo, você vai pensar como Cristo. E quem pensa como Cristo, guardando as suas palavras, não pede bobagem. Pede aquilo que agrada ao Senhor. Então, nestes termos, quem vive em Cristo, quem está nele, pode pedir tudo o que precisa, que lhe será dado. O Senhor não sonegará nada ao seu povo, que pede retamente em oração. Porque estes que pedem oração sabem, sem mim
nada podereis fazer. E sabe o que é melhor? O nosso Senhor será glorificado nisto. Observe, verso 8: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vocês querem ser discípulos de Cristo? Então vocês precisam dar frutos. Se vocês querem dar muitos frutos, se preparem para a tesoura de Deus. Ele vai cortar, ele vai podar, ele vai aparar, vai doer, vai sofrer, mas no final, vocês vão ser uma videira frutífera, ramos frutíferos que vão dar glória ao Senhor. Esta é a maior bênção que o Senhor pode nos dar. Fazer da nossa casa um ramo frutífero para o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, te damos graças pela bênção da tua palavra e rogamos ao Senhor que a imagem do Salmo 128, quando o pai de família, juntamente com sua esposa e filhos ao redor da mesa, vê, Senhor Deus, o fruto do trabalho do Senhor chegar à sua casa. Que isso possa ser verdade, Senhor Deus, também na nossa casa. Que os frutos, Senhor Deus, sejam dados. Que os nossos filhos sejam as sementes frutíferas do Senhor. Que os maridos dessa igreja sejam homens que deem frutos no seu trabalho e no governo da casa. Que as nossas irmãs trabalhadoras, honestas, servas do Senhor, mulheres de oração, deem frutos em tudo aquilo que tocarem, para que o nome do Senhor seja glorificado e o Senhor tenha prazer no seu povo e atenda a oração dos teus filhos. Quanto àqueles que se rebelam contra o Senhor, limpa a tua casa, Senhor, com a tesoura do teu Pai. E faz, Senhor Deus, com que o nome dele seja glorificado em Cristo nosso Senhor. Amém.